Por que os casais se separam? Quais os motivos mais frequentes das separações? Como identificar os sintomas e detectar o começo do fim de uma relação? Vale a pena investir no humor e evitar a convivência forçada? O tema, universal em todas as suas nuances, é tratado no livro Beijo na Testa é Pior do que Separação, de Felipe Pena. São crônicas escritas em estilo muito próprio, que misturam lirismo e fina ironia para falar dos mais variados tipos de fim. E crise conjugal também é o assunto da peça Preciso Andar, do premiado dramaturgo inglês Nick Payne. A montagem brasileira, dirigida por Ivan Sugahara, foi idealizada pelo ator Tariq Pugina. Felipe Pena e Tariq Pugina são os nossos convidados de hoje em entrevistas que se alternam no decorrer do programa. Felipe Pena, como é que nasceu esse livro Beijo na Testa é Pior do que Separação? Isso foi um fato que ocorreu? Você teve essa notícia? Foi uma ideia? Você já junta crônicas sobre esse tema há algum tempo e aí resolveu publicar? Sim, eu já tinha uma série de crônicas que falavam sobre separação, que já tinham sido publicadas em jornais, em outros livros. E aí eu fiz outras crônicas inéditas, escrevi e juntei 40 nesse livro. São vários tipos de separação, né? Como você já disse, a separação de casais é uma delas, mas é a principal, é que eu abordo. E esse ato, o beijo na testa, também é um ato tão frio, muitas vezes, que eu ouvi no consultório, eu também sou terapeuta de casais, e eu ouvi muitas mulheres reclamando desse beijo na testa, que esfria as relações. E daí surgiu o título. Ô Felipe, me diz uma coisa, são 40 crônicas, né, você disse, e nem todas são sobre problemas conjugais. E o subtítulo é Crônicas do Fim de Tudo. É porque a gente sempre acha que a separação é o fim de tudo, né? A gente tende a fazer uma grande dramaticidade, né? A dramatizar tudo. É o fim e acabou. E realmente você precisa ser dramático mesmo, você precisa viver o luto. Freud falava isso em Luto e Melancolia. A pessoa tem que chorar mesmo, tem que se rasgar, tem que viver esse drama, tem que fazer parecer que é realmente o fim de tudo. Você estava falando que você acha e Freud dizia isso, que a gente deve sofrer o luto, né, do fim de uma relação conjugal. Quem resiste mais a sofrer esse luto, a ir até o fim, a mergulhar fundo nessa dor? Homem ou mulher? Hoje em dia esses papéis estão muito misturados, né? Mas eu posso dizer de forma genérica, muito generalizante mesmo, que é o homem que resiste mais. Até por questões neurológicas, né? Tem uma área do lado esquerdo do cérebro que se chama área de Wernicke, que é responsável pela tradução dos sentimentos em linguagem. E as mulheres têm o dobro de neurônios nessa área. Então aí a mulher tem aquela famosa DR, né? Que já tem até sigla. Que é as mulheres adoram e a gente morre de medo. E os homens morrem de medo. É uma dificuldade mesmo aí no mapeamento cerebral de cada um. Dificuldade sentimental e neurológica. Tentando ter uma noite agradável. Mas a gente pode tentar fazer isso sem ficar fazendo esse joguinho ridículo. Tá bom, não precisa ficar repetindo essa palavra. E a bebida? O quê? Você pode me dizer que é o vinho, se você quiser. Não, amor. Não é o vinho, não. É porque você é meu marido. Porque eu tô com o coração apertado de preocupação. Uma peça que aborda um relacionamento de um casal que já está casado há 15 anos e tem um filho dessa idade, e eles estão em crise. Então a peça está focada principalmente nessa questão de relacionamento e afetividade. O que tá errado aqui, Alô? O que é? Porque de repente eu penso que eu, por acaso, não tô sexy. É isso. Tariq, como são os personagens dessa trama? Então, tem a Liz, ela é uma personagem extremamente forte, marcante, assim, e é uma mulher, uma médica, bem-sucedida, com a carreira, com um filho de 15 anos. E é uma mulher que se analisa, uma mulher que se questiona, que questiona o casamento. A nossa lua de mel foi perto do mar.
Nenhum dos dois tinha muito dinheiro naquela época, mas foi maravilhoso. Era uma coisa meio à moda antiga, passar a lua de mel na praia. Ela quer resgatar o passado deles mesmo, que foi tão bonito. Só que ela chega em casa cansada, ela quer afeto, ela quer carinho. Eu vou dormir agora. Boa noite. Ela é casada com o Alan e é um personagem também muito forte, já bem sucedido, é um professor de literatura no colégio. Não sabia que você tinha uma esposa, Alan. Eu tenho, sim. O que ela acha de vocês você vir ao encontro a sério? Acho que ela não se importa, na verdade. Mas existe muito amor entre os dois, então é uma tentativa de tentar resolver isso aí. Mas só que é um problema que não é de fácil resolução, né? Não é uma coisa tão simples, é bem mais complexo. E ele acaba se envolvendo com a colega de trabalho dele, outra professora, que é a Clara. Eu não fui grosseira, fui. De perguntar de você e da sua esposa. Não, Jesus, Ai. não. Ai, que bom, porque você me fez sentir acolhida, hein? Claro, tá tudo, tá. Arrasou. Ela entra no meio dessa crise dele com a esposa dele e ela se envolve um pouco mais do que ela achava que poderia ou não imaginava que fosse se envolver tanto com ele. Aí tem o meu personagem, que é o Estevão Rios, que é um cara extremamente atrapalhado e ansioso e inseguro. E ele vai tentando conquistar a Liz, né? Porque quanto mais ele quer conquistar essa mulher do passado lá, que ele tem aquela visão do que foi, mais ele se atrapalha e vai colocando os pés pelas mãos e vai fazendo uma confusão, assim. Que texto moderno, né? Porque é um texto que trata de assuntos, né, temas considerados ainda hoje, por incrível que pareça, tabu na nossa sociedade. Mas tudo isso é mostrado no espetáculo de forma muito respeitosa com o público, Sim. muito natural. Sim. Eu penso que assim, até um sentido um pouco didático. Essa peça é uma coisa muito legal, que é o olho da fechadura, que eu digo assim. As pessoas, é como se as pessoas estivessem olhando pela fechadura e olhando aquelas vidas daquelas pessoas, porque todas as cenas são muito íntimas. Então é como pegar a fechadura e olhar naquela coisa mais íntima que o casal passa, né, que o adolescente está passando, a sua descoberta sexual ali. Então acho que esse é o brilho maior da peça. Eu acho que é isso que você está falando, assim, esse lugar didático, que tem um lugar didático mesmo, porque é isso. Você está entrando naquilo que todo mundo passa e isso leva a uma reflexão. Sonhei que a gente tinha casado. O quê? Eu sonhei que a gente tinha casado. Ah, A gente tinha uma casa, que tipo de casa? com área em volta. E quantos quartos? 2. Bem pequeno, então. Grande o suficiente. E onde era? Algum lugar, perto do mar. Parece legal. É assim. Você se casaria comigo? Meu sonho, Theo. E quais são os mais frequentes ingredientes das crises conjugais, hein? A gente sempre tende a achar que as pessoas se separam por causa de um grande assunto, uma grande traição, um grande problema financeiro, mas não é verdade. O fato que mais acontece é que no dia a dia você vai construir pequenos tijolinhos, como, por exemplo, um beijo na testa, uma palavra que não é dita, um silêncio profundo, não reparar alguma coisa que a sua mulher fez. E esses tijolinhos... Desculpa eu te interromper nesse momento, mas nada contra o beijo na testa, Não, né? nada É contra. que, de repente, o outro está esperando um beijo na boca. Exato. E você se acostumou, por rotina, a dar aquele beijo na testa. Então, a rotina é mais um tijolinho. Rotina, o beijo na testa aí está Rotineiro e frio, né? simbolizando isso. A Então você vai colocando esses pequenos tijolos no seu dia a dia sem perceber, e quando você se dá conta, construiu uma parede invisível. E aí você se separou. Agora, olha só, o Joaquim Ferreira dos Santos, que é um craque da crônica, adoro não é? Joaquim. Ele diz que o cronista é o Jacques Stripador da literatura, porque não pode esquecer do lado de fora da mala, do congelador, as minúcias. Quando você escreve suas crônicas, você pensa primeiro nos detalhes, tem muita preocupação com os detalhes, como é? Eu sempre digo que, para mim, o cronista é o açougueiro da alma. Na verdade, o que ele está fazendo é esquartejar aquela alma. O Márcio está muito próximo Então, da definição do Joaquim. Está esquartejando a alma de alguém para conseguir trazer aqueles pedaços para o seu texto. Eu tento fazer isso também. Eu observo as pessoas, eu sigo pessoas na rua, eu ouço conversas alheias, eu faço de tudo, além de ser terapeuta. Então, eu aproveito todo esse material para tentar
dissecar aquela alma, no bom sentido, no sentido do Jack, o Estripador, do Joaquim, para poder colocar no texto. Concordo com ele. Você também é um flaner, você gosta de passear, caminhar na rua, Sim. observando, porque agora eu me lembrei disso de Baudelaire, Eu sou flaner. Observando as pessoas na rua, nas praças. Você tem que observar e ter que se embriagar daquela pessoa. É outra frase do Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Deve-se estar sempre embriagado. De poesia ou de virtude, a tua escolha, mas embriaga-te sem cessar. É um poema do Baudelaire que eu sigo à risca. Muito bem. Nós vamos continuar essa conversa logo depois do intervalo. Espere um pouquinho só. Voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre crise conjugal, com o psicólogo, jornalista e escritor Felipe Pena. Ele é autor, entre outros, do livro Beijo na Testa é Pior do que Separação. Conversamos também com Tariq Pugina, ator e idealizador da montagem brasileira da peça Preciso Andar, que trata de encontros e desencontros amorosos. Felipe, Beijo na Testa é Pior do que Separação já é um título engraçado, né? Qual o papel do humor nesse livro de crônicas? Eu sempre tento tratar os temas mais espinhosos com algum humor. E fiz isso nas crônicas, que é um gênero que realmente se presta a isso. Mas faço também nos romances. Tento tratar isso de uma forma bem humorada. Isso tem bastante no seu livro. Um marido perfeito mora ao lado. É um romance policial, né, que trata também de discussão de casais. Então são duas narrativas. Uma é uma DR e a narrativa subliminar é um romance policial. Então, mas também tem elementos didáticos. Também tem elementos didáticos. Cada capítulo é um conceito da psicanálise. Então, um capítulo é a libido, outro capítulo é o trauma, o outro é o recalque e assim por diante. Na verdade, o livro começa com uma grande DR, né, um casal que não tem dinheiro para fazer DR, para fazer terapia. Então, eles vão buscar uma clínica universitária. São atendidos por 5 estudantes. Cada um tem uma opinião diferente sobre o problema desse casal. Então, só piora o problema deles. E, para piorar ainda mais, um desses estudantes é sequestrado. E aí é que entra o investigador, o Antônio Pastoriza, que é um investigador que está presente em 3 livros meus, na trilogia do Campus, que são livros que se passam em campos universitários. Ele vai investigar o crime e também vai teorizar sobre o problema daquele casal. Estava pensando que a gente podia sair para jantar. Por que você estava pensando isso? Como? Por que isso é uma coisa que você pensa que gostaria de fazer? Tem alguma coisa? Você sabe que vai precisar mais do que um simples jantar. Então acho que é um texto muito inteligente, muito interessante, curioso, desse dramaturgo britânico Nick Payne, que escreveu essa peça com apenas 28 anos. E é aquele texto que a primeira leitura você acha bacana e tudo, mas à medida que você vai lendo as leituras que a gente foi fazendo, a gente falou, caramba, a gente vai descobrindo detalhes. E o texto é muito rico, ele fala muito dizendo poucas palavras. 1 ano é um tempo enorme, Liz. E se isso continua se arrastando, pois pode terminar. Tariq, tudo de relacionamento está ali. E a peça aponta e comenta peculiaridades do universo masculino e feminino. O que você acha mais interessante dessas diferenças? Que diferenças que você acha assim, flagrantes que a peça mostra em cena? Eu acho que assim, o principal deles... Eu tenho um pouco de medo de falar isso, que pode parecer um pouco preconceito ou machismo ou alguma coisa assim. E o homem, ele tem uma coisa carnal muito forte, assim, né? Até pela natureza física, né? Liz, eu tô saindo com uma outra mulher. Por isso eu me atrasei. Olá, desculpem a demora, já querem pedir? Enquanto ela tá nessa busca mais de autoconhecimento, de olhar para dentro, de entender essa relação, o porquê que o sexo não tá mais acontecendo, por que há 1 ano eles não conseguem ter uma relação sexual. Ela tá analisando os outros, né, o porquê das coisas, enquanto ele tá indo na consequência, ele tá indo resolver. Às vezes, quando eu demonstro um pouco de afeto, às vezes pode ser bom só beijar, só
tocar. Mas frequentemente, eu não digo que é sempre, Fala tá? isso, Parece fala. que você só tá interessado numa coisa. E esses personagens, não só desse livro, O Marido Perfeito Mora ao Lado, mas como de toda a sua trilogia do Campos, são personagens inspirados em figuras reais, e alunos seus, gente que você conheceu mesmo. Você faz uma misturada deles, danado, coloca gente da família. É possível se reconhecer nesses personagens? Tudo misturado. Eu fico muito surpreso quando alguém fala assim, pô, eu me reconheci naquele personagem. Eu falo, infelizmente não tem nada a ver com você. Mas tem a ver com várias pessoas que se misturam ao mesmo tempo. E não há nada mais ficcional do que uma autobiografia. E talvez nada mais autobiográfico do que determinados romances. Porque você, evidentemente, mistura todos esses elementos no seu livro. Felipe, você disse também em várias entrevistas que para escrever O Marido Perfeito, você estudou profundamente a obra de Honoré de Balzac, né, para aprender a estratégia narrativa dos folhetins. Como é que foi isso? Em que isso ajudou nessa feitura do livro e de que forma isso captura o seu leitor? O Balzac era um grande endividado, além de ser um grande escritor, né? Ele pagava até conta da padaria com textos, né? E ele escrevia muito em jornal no século XIX. Ele fazia de uma maneira que ele tinha que escrever um capítulo num dia, no jornal, e o leitor tinha que comprar o jornal no dia seguinte. Então ele tinha que terminar com um gancho, para o leitor comprar o jornal. E eu faço da mesma forma, eu sempre termino um capítulo com um gancho para obrigar o leitor a ir para o capítulo seguinte, e assim não largar o livro. É uma estratégia narrativa, uma estratégia do folhetim. Muito bem. É hora de mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos saber as preferências literárias do nosso convidado, que também vai dar dicas de boas leituras. A gente volta já. Voltamos com o programa Cidade de Leitores, conversando hoje sobre crise conjugal e como ela pode ser tratada na literatura e no teatro também. Nossos entrevistados são o ator Tarek Pugina, da peça Preciso Andar, e o psicólogo, escritor e professor da Universidade Federal Fluminense, Felipe Pena. Ele é autor do livro Beijo na Testa é Pior do que Separação. Felipe, eu agora vou fazer uma pergunta para o psicólogo, né, que faz terapia de casais. Por que os casais se separam? Essa é uma pergunta... Que se amou tanto um dia ao ponto, né, de morar junto. Talvez a pergunta melhor seja por que eles continuam juntos. Porque é isso que você tem que responder. Por que eu estou junto todos os dias? Por que eu quero estar com alguém? E não porque eles se separam. Hoje a gente não tem nenhum motivo que não seja o próprio amor, a própria vontade de estar junto para estar junto. 40, 50 anos atrás era muito pior, né? Tinha uma pressão social muito grande. Então a pergunta certa é, por que você está junto com alguém? É isso que você deve se perguntar. Por que você foi procurar essa formação em psicologia, hein? Eu queria estudar alguma coisa que me desse um prazer narrativo. O prazer narrativo é o prazer de contar uma história com elementos que te deem subsídios para contá-la. Então eu faço roteiro de TV, eu faço roteiro de cinema, e sempre, e romances. E sempre nos três, a primeira coisa com a qual me preocupo é o personagem. Eu primeiro construo o personagem, vou até o final, sei quem é o pai, o avô, os traumas que ele sofreu, e só depois disso é que eu vou construir a história. E a psicanálise, a psicologia, me dá subsídios para construir esses personagens. Me desculpa por falar nisso. Tipo, eu acho que eu não falei direito com você antes. Valeu. Foi incrível, de qualquer maneira. Quer dizer, se não fosse, né, o que aconteceu... Não, mas eu quero falar. Foi ótimo.
Mas é muito bom para os mais velhos assistirem isso, né? Porque é um contraste muito grande entre o que o casal de protagonistas está passando, né? Com uma relação em crise, e o casal jovem que está descobrindo, quer dizer, uma relação que está se desgastando enquanto uma está nascendo, está crescendo, está surgindo. E aí dá uma desesperança, pode dar uma desesperança, que é imaginar que esse casal de adolescentes vai acabar como aquele casal ali. Ou, quem sabe, esse casal não está esse casal de adolescentes não vai passar por um outro tipo de transformação e já se conhecendo e se permitindo conhecer sexualmente, né, numa idade que é certa, apropriada para isso, não tem nada de errado aos 15 anos você se descobrir sexualmente. Perfeito, já começa em outro patamar, com uma vantagem. Exatamente. Né? E a mãe, né, que é a Liz, ela tem uma cena que ela está conversando com o marido de um lado, né, da cena, ela está no meio da cena, ela está falando a mesma coisa para os dois e tem um sentido diferente para cada um. Então, de alguma forma, ela está tentando também fazer com que o filho já comece a se transformar, né, assim, não caia no mesmo esquema que o pai está fazendo, enfim, né, de ir para fora do casamento, não discutir a relação, não olhar para dentro, não, né, ter esse olhar diferente, assim. Você promete que vai devagar? Tá, vou. Bom, partindo daí é o motivo pelo qual eu queria conversar com você. Promete mesmo? Eu prometo. Pra ser absolutamente honesto com você, Liz, uma ideia parecida tá rodando na minha cabeça. E não brinque com as pessoas, ok? Tá, claro. Você acha que a sua literatura, assim, é uma literatura de psicólogo? Não, mas os personagens são muito analisados. Eu já, como por exemplo, o Paulo Scott é um escritor que tem uma formação de direito, e isso aparece muito na literatura dele. E o Paulo Scott tem uma formação também política que também aparece muito. É claro que as nossas formações aparecem, mas no caso da psicanálise, ela é útil para qualquer escritor, porque ela é útil para a construção dos personagens. Todos os escritores vão lidar com personagens, e até os roteiristas. Você pega uma série como The Breaking Bad, o fundamental naquela série é o Walter White, que é o personagem principal. Ele é o cara que leva a série toda. E os outros personagens também são trabalhados. Do personagem, você está falando não do ator, do personagem mesmo, né? Por quê? Qual é a característica que você acha mais forte dessa série? Vamos falar dessa série porque ela é um personagem sucesso absoluto. É um personagem que é um pai de família, que descobre que tem um câncer, está à beira da falência e resolve vender metanfetamina porque ele é químico. Então ele está num grande dilema entre ser a pessoa correta dentro da lei, mas ter que burlar essa lei para conseguir sustentar a família. E isso vai caindo por terra quando ele sente o poder de ser um grande traficante. Então tudo isso mexe com a psique dele. É preciso que o roteirista entenda como se forma essa psique para fazer um grande personagem. Eu falo isso também nas minhas aulas de roteiro. Primeiro o personagem, depois a história. Se você entender o seu personagem, a sua história vai fluir. Qual é o seu personagem inesquecível na literatura? Eu acho que é o Jean Valjean, né, dos Miseráveis. Né? Porque o Jean Valjean tem todas essas nuances. Né? Ele é preso, ele sofre, depois ele leva a lição do padre, a coisa dos candelabros. Então ele é tão complexo, e só uma mente genial como a da Victor Hugo para poder construir um personagem como esse. Felipe Pena, agora uma dica para o nosso telespectador de leitura. Uma só? Você vai ter que fazer um esforço, eu imagino, não. Fica à vontade, mas a gente não tem todo o tempo do mundo. E eu queria vou que você privilegiar falasse um autor contemporâneo, que também é jornalista como você, que é o Ednei Silvestre, que eu acho que tem uma obra que já está consolidada, já são 3 romances, o 4º está vindo aí esse ano, e o Ednei escreve de uma maneira que ele consegue seduzir o leitor e ao mesmo tempo ser profundo, que é isso que a gente procura e o que eu procuro também. Ele consegue entreter e ao mesmo tempo ser profundo na sua narrativa. Você sai dos livros do Ednei Silvestre como se você tivesse passado por uma experiência transcendental, uma experiência psíquica que é realmente única no caso dele. Então eu recomendo muito os livros de Ednei Silvestre, um autor contemporâneo. Felipe Pena, obrigada pela entrevista. Muito sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço, Leila. Adorei estar aqui. Que bom. Volte mais vezes. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.